Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e estou aqui em mais um Momento PF para você que se prepara aí para essa prova da Polícia Federal de 2018. O tema desse meu momento é o malware, ou são os malwares, os softwares maliciosos. Se eu pensar nas últimas provas do CESP, do SEBRASP, pode esperar que esses elementos com certeza vão aparecer. O que está acontecendo é o seguinte, a maioria dos candidatos estão mais preocupados com bancos de dados, com redes de computadores, com a parte de programação em Python, linguagem R para análise de dados e estão deixando de analisar elementos fundamentais que sim vão aparecer na tua prova. Então, muito cuidado, fica a minha dica aqui, e ainda mais agora, com uma retificação de edital, com mais tempo para estudar, fica a dica, não adianta. É importante aprofundar, claro, mas não adianta só aprofundar no conteúdo sem saber a parte básica. Senão você acaba entrando em uma prova do CESP achando pelo em ovo, e não é o caminho. É você colocar o teu conhecimento e entender que pode ser que venha uma prova mais simples, como claro, pode ser que venha uma prova para arrebentar. O tradicional é que venha para arrebentar. Só que a gente não pode esquecer dessa hipótese também. Eu quero falar sobre alguns dos malwares aqui nesse nosso vídeo e quero trazer aqui poucos exemplos de questões para você entender a importância de fazer questões não interessando o tipo, se ABCD ou se certo ou errado. Em outro vídeo do Momento PF já te dei algumas dicas de chute no CESP e acabei comentando sobre isso também. Bora trabalhar? Então veja, quando você fala em malwares, é um tipo de software malicioso. O nome deriva de malicious ware. Onde que eu encontro material bacana para isso? Você encontra no site cert.br. Lá você encontra uma cartilha de segurança que traz os principais elementos até para você montar seus recursos e é uma leitura, na minha humilde opinião, obrigatória para quem está aí se preparando para a PF. Tem também no site antispam.br vídeos educativos. Eu sou sincero em falar que são vídeos mais básicos para aquela pessoa que não sabe nada mesmo, bacana dar uma analisada. Agora, essa cartilha traz uma série de elementos e vou dizer, o CESP busca daí. Quer ver um exemplo disso? Olha aqui, ó. Se você pensar então você tem alguns trechos dessa própria cartilha aqui, que é esplêndida, na minha opinião, tornam a repetir, e ela mostra assim, ó, vírus. Quais palavras fundamentais do vírus ou expressões fundamentais sobre o vírus eu gostaria que você soubesse? A dependência. Dependência. Então, dependente, ele precisa que você execute. E olha que legal, ele se propaga inserindo cópias de si mesmo, ó, e se tornando parte dos outros programas. Não é que ele faz uma cópia inteira dele, ele pega uma cópia dele e infecta um arquivo. Então, ele depende de um arquivo. Assim como o vírus orgânico depende de uma célula para infectá-la e causar uma espécie de mutação na célula, aqui também acontece isso. Ou seja, o vírus, ele acaba infectando um arquivo. E aí existem vários tipos de vírus. O vírus que fica na inicialização do computador, vírus de boot. O vírus que acaba pegando arquivos, por exemplo, do Microsoft Office, Word, Excel, vírus de macro, percebeu? Então são vários tipos de vírus. É legal que você entenda dessa dependência e que sempre tem a ver com arquivos. Uma outra situação, um outro malware importante é o cavalo de Troia, também chamado de Trojan ou de Trojan Horse. Se você pega a cartilha, existem vários tipos de cavalos de Troia. Trojan Downloader, por exemplo, tem a ver com download, não é mesmo? Trojan Backdoor, que explora vulnerabilidades de portas de segurança. Então, eventualmente, um software malicioso, ele acaba sendo transportado por um Trojan. O Trojan ele pode vir na forma de um cartão virtual, pode vir no formato de um software de calendário lunar, sei lá. O importante é que você entenda é que nem sempre um software que parece ser gratuito, super lindão e bonitão, ele vem sozinho. Fatalmente vem outro programa malicioso junto com ele. Então cuidado aí com os cavalos de Troia. Eu já vou dar um alerta para você. Se você conseguir fazer um filtro pelas questões de cavalo de Troia, você vai observar que o CESP, no jeito que ele escreve, ele pode te confundir um pouco. Então, cuidado redobrado nas questões de cavalo de Troia, tá? Em seguida, você acaba vendo o ransomware. É, sem dúvida, hoje, o assunto mais cobrado em provas. Não só no CESP, como qualquer outra banca. E por que isso? Porque é uma coisa do cotidiano, do dia a dia, e porque na cartilha de segurança que eu citei, existe um novo capítulo que trata desse ransomware. Imagine só se os caras, ou se uma pessoa mal intencionada, chegasse nas fotos do teu computador
e fizesse o quê? E capturasse as fotos do teu computador e colocasse uma senha. Aí você vai tentar ver tuas fotos e tem uma senha. Aí vem uma mensagem, olha, eu coloquei uma senha nas tuas fotos. Para eu te dar a senha, eu quero que você transfira tantos bitcoins, eu quero que você compre tal coisa e entregue em tal lugar. Isso é um sequestro dos seus dados. Então o ransomware é isso. Um grande elemento legal que quebra o galho do ransomware é o caso do backup. Legal saber do backup. Legal saber também que o CESP escreve backup. O CESP tem a mania de aportuguesar tudo. Então, no ransomware, se eu tenho backup das minhas fotos, você colocou senha nas minhas fotos, pode apagar. Eu volto o meu backup, me protejo e volto o meu backup, tá? Então é importante que você saiba desse ransomware. Os termos em inglês, esses malwares, eles despencam dentro do nosso querido CESP. Tenho também o tal do backdoor. O backdoor é aquele que vai explorar portas de segurança. Se você pensar e já estudou a parte de redes, vai observar que, por exemplo, o protocolo de transporte TCP remete você a diversas portas de comunicação. Uma para cada situação, mas há, com certeza, invasão. O backdoor, ele é uma espécie de programa que abre portas para que outros programas acabem infectando. A própria cartilha de segurança traz agora esse RAT, o Remote Access ou Access Trojan. Então, o Trojan de acesso remoto. Olha que interessante. Eventualmente, programas de acesso remoto, a gente vai também quero falar contigo nesse vídeo, eles deixam uma pessoa mal intencionada, sem o usuário desconfiar, mexer no computador. Então, eu tenho também trojans de acesso remoto. Tem a ver com a exploração dessas vulnerabilidades, tá? Backdoor é algo que aparece bastante nas provas, mas vou dizer, você pega aí estatisticamente as questões do CESP, geralmente ele não cobra o backdoor em si, ele acaba compondo as questões. Aí eu tenho o worm. Ah, esse é sinistro. Esse tem muito a ver com a autonomia. Sim, ele é infectante como o vírus, mas aqui tendo autonomia. Olha o que ele diz. Programa capaz de propagar automaticamente. O termo automaticamente deve ser referenciado ao worm. Pelas redes, explorando vulnerabilidades dos programas instalados. E olha aqui, ó, enviando cópias de si mesmo. De si mesmo. Não é inserindo cópias de si dentro de um arquivo. Veja como a diferença é gritante entre o worm e o vírus. Cuidado, não é a mesma coisa, tá? E aí eu tenho aqui um elemento fundamental, os bots. O termo bot, ele deriva de robot, programa robô. Ele é similar ao worm. Eu já vi o CESP muito usando essa expressão. O bot é similar ao worm, tá? O que eu quero que você entenda do bot? Imagine só uma situação aqui explicando todos esses elementos e mais alguns, por que não? Imagine aqui a internet, hipoteticamente, certo? Imagine que existam várias pessoas conectadas à internet. Imagine que aqui exista um servidor, hipoteticamente, de uma prefeitura, pronto, tá? E aqui tem uma pessoa mal intencionada. Deixa eu fazer aqui uma imagem de uma caveira para você lembrar que é uma pessoa mal intencionada. Ricardo, você desenha muito bem, obrigado. Imagine só que esse cara, ele acabe colocando programas robôs sem os usuários perceberem nesses computadores. E que ele consiga mexer à distância e dar comandos nesses computadores. Então aqui você tem aqui computadores, digamos assim, zumbis. Computadores zumbis, que fazem coisas em nome de outra pessoa, sem o usuário proprietário saber disso. E aí eu tenho aqui, ó, vários computadores robôs formando uma rede, que nós chamamos de botnet, ou rede network de robôs. Quanto maior for a botnet, mais poder tem esse cracker, esse hacker, essa pessoa mal intencionada. Se ele quiser fazer um ataque a esse servidor, ele pode. Ele manda todas as máquinas acessarem simultaneamente o servidor não aguenta e cai, trava. Fere a premissa da disponibilidade, tá? Que tem a ver com ataque de negação, como distribuído denial of service, um ataque de negação de serviço. Então aqui eu trouxe alguns termos, inclusive a premissa da disponibilidade e também o ataque de negação, para você ver que são termos que podem aparecer. É óbvio, meu intuito aqui não é dar uma aula completa de segurança. Meu intuito é chamar você para ver se você já está atento ou não a esses elementos. Isso aqui, na verdade, é o básico. É o que você já deveria saber para se enfiar numa prova da Polícia Federal, tá? Aí eu tenho spyware, que são softwares espiões, tá?
tá? Existem vários tipos de spywares. Os keyloggers, vamos entender que log é o mesmo que registro, ou seja, ele vai registrar as teclas que foram digitadas. O screen logger também é um spyware, mas ele pega a tela, screen, que circunda onde o mouse clica. Mas sabe qual desses três? Spyware é o software espião. Mas sabe qual dos três, o keylogger, o screen logger e o adware, que eu vou falar agora, que o CESP mais gosta de cobrar? O adware. É o que ele curte mesmo. Ele cobra os outros também, tá? Mas esse adware está na moda, nas questões mais atuais. O adware deriva de advertisingware. É aquele programa que, por exemplo, manda propagandas para você. Ele olha o teu histórico, vamos pensar assim, e ele, com base no que você navegou, ele acaba direcionando propagandas. Mas veja, ele invadiu a tua privacidade. Ele espionou aquilo que você tinha navegado, sem a tua anuência, sem a tua autorização. Então ele é um espião. Então falou em propagandas, sem a anuência do usuário, ele é um adware, tá? Um advertisingware. Todos esses três caras são tipos de spywares, de softwares espiões. Sim, por exemplo, um keylogger, ele pode ser utilizado de forma legítima, em uma investigação, por exemplo, tá? Agora, claro, é um software malicioso, de linhas gerais, né? Se você observar, esse cara cai demais. O rootkit. Ah, Ricardo, esse root é que é do superusuário no Linux. Não tem nada a ver, tá? O rootkit é um conjunto de técnicas ou programas, para quê? Para camuflar outros programas maliciosos. Exemplo clássico. Eu sempre brinco que o rootkit são as duas amigas, a root e a kit. Imagine que há uma loja com um vendedor, entra a root e a kit na loja. E as duas falam super alto e elas acabam chamando esse vendedor para um canto e acabam enrolando ele, sabe? Fez o pedido, e essa e aquela. Enquanto isso, um terceiro elemento entra e furta várias coisas. Por quê? Porque a root e a kit distraíram o vendedor enquanto o outro furtava. Se você for observar, rootkit é isso. Ele acaba dificultando a localização de outros programas maliciosos. Rootkit, então, conjunto de programas e técnicas que permite o quê? Esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso no computador comprometido. Extremamente importante, esse cai demais dentro do CESP. Um outro termo que não está aqui nesse formato é o termo phishing. Quero que você relacione ele com a palavra fraude, tá? Existem vários elementos aqui, e eu poderia até falar de um ataque, que é o ataque de engenharia social, que é um ataque que explora relações de confiança entre as pessoas. Não tem nenhum artifício técnico muito pesado, as pessoas elas respondem e-mails. Mande o número da sua conta e senha. As pessoas, tá bom. Elas respondem, incrível. A ingenuidade é absurda. E outra coisa que está muito em alta aqui são os boatos ou hoax, ainda mais com as fake news, né? São os boatos. Então, se você for observar um boato, ele pode levar você também a uma situação de fraude. Esses elementos podem aparecer também nas questões, tá? Vamos dar uma olhada em como funciona isso. Olha só, uma questão de item, ó. Por meio de um keylogger, você sabe que o keylogger é um tipo de spyware, não é? Inserido em uma app maliciosa, instalada em um dispositivo móvel. É possível, olha o é possível para quem viu meu outro vídeo lá, a captura de teclas digitadas pelo usuário quando dá a utilização de navegadores da web. Sim, hoje em dia os celulares, os tablets, eles acabam sendo o quê? Esses dispositivos móveis, dispositivos computacionais. Olha como aparece o elemento. Vou além. Olha ali, ó. Ransomware é um tipo de malware que cifra, codifica os arquivos armazenados no computador da vítima e solicita um resgate. Certíssimo. Ricardo, é isso. É assim que cai. Porque às vezes você vem aqui e vê um monte de conteúdos. Tá, Ricardo, mas como é que cai? Cai assim. E aí muitos alunos disseram para mim assim, pô, Beck, eu não quero fazer as questões estilo ABCD ou ABCDE que eu encontrar do CESP. Sim, o CESP também tem ABCD. E eu falei, por que não? Porque eu acho que o meu padrão é de certo ou errado. Cuidado, muitas pessoas ao estudar, elas querem o quê? Elas querem só responder a questão. Eu respondi certo. E elas esquecem de estudar, de ir além. Por exemplo, aqui, ó, no ransomware, o elemento legal é o backup. Uma hora não é só responder, é ir lá na cartilha, ler o que ele tem a tratar sobre ransomware, é estudar, é ir além, vá além da expectativa normal. Veja uma questão aqui num formato diferente. Determinado tipo de vírus eletrônico
é ativado quando um documento por ele infectado é aberto, podendo então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos, mas também um gabarito padrão de documento, de modo que cada novo documento criado sobre esse gabarito seja infectado. Tal vírus, cuja propagação ocorre quando documentos... Olha quantas vezes o cara escreveu o documento. Meu santo pai, ó. Documento, 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 por ele infectados, são remetidos por correio eletrônico para outros usuários. Esse cara é conhecido como o quê? Vírus do setor de carga, vírus de boot? Não. Dificulta a inicialização. Vírus de programa, pega um programa? Não. Vírus de macro, de fácil detecção. Backdoor, olha como ele acaba trazendo o backdoor aqui, ó, para explorar vulnerabilidades. E hoax, que é a mesma coisa que boato. Portanto, se você observar aqui, eu tenho que estudar hoax, eu tenho que estudar backdoor, eu tenho que estudar vírus de boot, porque são elementos que o elaborador acabou colocando. É a cara da banca, mesmo no estilo ABCDE. Olha aqui a outra. Entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores, aquele capaz de se propagar meu santo, ó, automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre os computadores, é conhecido como o worm letra E. Ricardo, mas ele copiou, na verdade, exatamente o que estava escrito lá. Vamos voltar, ó. Deixa eu voltar bastante aqui para você ver, ó. Pelas redes, explorando vulnerabilidades. É igual. Ele copiou o texto. Eu não daria de alegre a cartilha do CERT para você. Ó, botnet, rede de computadores robôs, spyware, software espião, sabendo que tem keylogger, screenlogger, adware, que é a pedida para nós, adware da Polícia Federal, backdoor de novo. Explora vulnerabilidades. E o cavalo de Troia, ou Trojan. Nessa questão, você vê a letra E. Você percebe como mesmo fazendo outros tipos de questões, você vai assimilando esse conteúdo? Pô, Beck, esse conteúdo eu curto muito. Você e o resto da nação. Esse é o conteúdo que as pessoas mais gostam de estudar. Sabia disso? Então não fique se vangloriando, porque esse eu sei tudo. Porque essa a maioria das pessoas gostam de estudar. Então esse você tem que garantir. Você tem que chegar para arrebentar. Certo? Combinado? Então trago aqui para você um assunto fundamental, imprescindível, que com certeza absoluta vai aparecer na tua prova. Imagina se esse vídeo aqui, de pouco mais de 15 minutos, resolve a tua questão na prova. Esse tipo de coisa você tem que se cercar. No Brasil existem inúmeros professores espetaculares de informática e das outras matérias também, e você deve sim segui-los no Instagram, segui-los nos seus canais do YouTube, porque eles podem trazer uma dica bacana para você. Muitos pensam no lance assim, Beck, mas tem esse lance de competição. Cara, eu não sei, eu não tô competindo com nenhum professor. O meu objetivo é um só, que você passe, tá? Então, eu trago aqui para você mais um vídeo do meu Momento PF. Me siga, se inscreva aqui no canal do YouTube, para que toda vez que eu publique alguma coisa você seja avisado, avisada. Me siga também pelo Insta, @Prof. Ricardo Beck. Eu sempre coloco teclas de atalho, com imagens, com lembretes, trago novidades para você, aviso de uma retificação de edital super importante. Então é legal para você ficar sempre antenado e com uma fonte confiável, sem dúvida nenhuma. E vou além. Se precisar de alguma coisa, estou aqui à tua disposição. Um grande abraço para você, bons estudos, força nessa reta, aproveite esse prazo maior para você poder estudar, vá com vontade. Eu já estava cansado, traga as energias, volte com vontade, que você vai chegar lá e vai arrebentar. O que você precisar, pode contar comigo, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até mais.